Estamos de volta com os donos da bola e eu sei que passear no shopping com a sua família pode até não ser o seu esporte favorito. Mas ó, eu tenho certeza que o Vale Sul Shopping sempre vai te surpreender. Lá você tem estacionamento coberto com manobrista no subsolo que você fica livre de procurar vagas. Se você gosta de malhar, tem academia moderna para o seu treino e lojas equipadas com produtos para a prática do seu esporte favorito. Se você é mais tranquilão, gosta de ler muitos livros, tem livraria e lançamentos aclamados, além de cafés para os paladares mais diversificados. Fora os restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea e um moderno boliche com um snooker bar para você chamar todos os seus amigos e se divertir. Nesse feriadão, visite você também a expansão do Vale Sul Shopping, com você em todos os momentos, tá certo? Vamos falar de futebol, porque o caminho ao acesso para a elite do Campeonato Paulista não é nada fácil. E para o Taubaté não é diferente. O Burrão está em constante ajuste para conquistar as vitórias necessárias e garantir a sua vaga no Paulistão de 2018. O Burro da Central fez até o momento 7 jogos pela Série A2 do Campeonato Paulista, começando animado com uma vitória na estreia contra o Mojimirim, jogando em casa. Depois, 3 empates consecutivos, um contra o Oeste, outro contra o Rio Preto em casa e mais um diante do 15 de Piracicaba, jogando no estádio Barão de Serra Negra. Já a 5ª rodada foi desastrosa. O Taubaté caiu diante do Batatais de virada, jogando no Joaquinzão por 2-1. Uma derrota dolorida diante dos torcedores para um time que quase não entrou em campo por problemas financeiros. Derrota essa que também tirou a invencibilidade de quase 2 anos do Burrão atuando em seus domínios. O time taubatiano não perdia um jogo no Joaquinzão desde 1º de maio de 2015. Com o péssimo resultado, o técnico Evaristo Pisa, muito criticado por ter perdido para a equipe de Batatais, teve que mudar sua forma de jogar e toda a defesa do elenco. E para um duelo da 6ª rodada contra o até então vice-lanterna da competição, o Capivariano, as mudanças no ataque e na defesa fizeram diferença. Mesmo com as dificuldades no primeiro tempo, sofrendo um gol logo aos 15 minutos e sem posse de bola, o Alviazul não desanimou. Na etapa complementar, o estreante Richelli, bem posicionado, deixou tudo igual. O Everton também fez o dele, de cabeça, decretando a vitória. 2-1 Taubaté. E mesmo com um resultado positivo, o elenco comandado por Evaristo Pisa ainda precisava mostrar força jogando em casa. E para isso treinou sem descanso no decorrer da semana para definir os titulares. E no último sábado veio a prova. O Burro recebeu a Portuguesa em pleno carnaval com mais mudanças na zaga. O quarteto Éder, Edgar, Rafael Ferro e Luiz Felipe fechou a defesa junto ao goleiro Célio Gabriel e não deixou nenhuma bola passar. Enquanto isso, o setor ofensivo não decepcionou. O atacante Kaique, que estava em jejum desde o empate contra o Rio Preto, voltou a marcar. Com o passe de Rafael Ferro, fez 1-0 para o Burrão em cima da Lusa. Depois do confronto, o treinador desabafou. A dor da derrota é muito maior que a alegria da vitória. Você perde um jogo, é uma cobrança, dúvida, julgamento, ninguém presta, né? E quando você ganha, você não fez mais que a obrigação de ter ganho. Então, é o que eu passei para eles. A gente tem que valorizar muito a vitória, né? Não é fácil ganhar um jogo. Tem 2 adversários brigando pelos mesmos objetivos. Um adversário que estava à nossa frente, que tem uma tradição, uma camisa, com 10 pontos, 3 vitórias, e deu essa dificuldade para a gente. Na classificação geral do Campeonato Paulista da Série A3, o Sport Clube Taubaté subiu na tabela. Agora, com 12 pontos, ocupa a 6ª colocação, atrás do Batatais e do Bragantino, com 13 pontos cada, do Água Santa, que tem 14 pontos, do invicto Rio Claro, com 15 e do líder São Caetano. Mas é preciso muita atenção nos próximos jogos fora de casa. Afinal, o primeiro time da zona de rebaixamento é o Barretos, adversário desta quarta-feira que está com apenas 7 pontos, 3 a menos que o Burro. E o Velo Clube com 8 está um pouco mais acima na 13ª colocação. Os 2 times precisam vencer para não caírem na zona de descenso.
E para continuar buscando o acesso à elite do estadual, o EC Taubaté segue contando com um forte ataque. Com 4 gols, Everton, um dos artilheiros do Burrão e do campeonato, marcou o primeiro no empate contra o Rio Preto em casa. O segundo, diante de outra igualdade no placar jogando contra o 15 de Piracicaba. O terceiro, no gol de honra na derrota para o Batatais. E o quarto, na vitória, em cima do Capivariano. Também com 4 gols vem o atacante Kaique, que a princípio era reserva do time de Evaristo. O garoto entrava e marcava. Foi assim na estreia, com a vitória diante do Mojimirim e nos empates, enfrentando o Oeste e o Rio Preto no Joaquinzão. Depois disso foram 3 partidas sem marcar, até que jogando como titular contra a Portuguesa, Kaique deu a vitória para o Burro, fazendo o único gol da partida. A equipe ainda conta com Thiago Tremonte e o meia Cassinho, com 2 gols cada. E de Richelli, com 1 gol. Ao todo foram 13 gols a favor e 11 contra. O Burrão volta a campo amanhã, às 8 da noite, para enfrentar o Barretos fora de casa. É um belo retrospecto aí que a nossa equipe preparou, Antônio Carmo. E agora não tem jeito, né? Quarta-feira, ou seja, amanhã já enfrenta o Barretos, que geralmente é uma pedrinha no sapato do Taubaté, o ano passado né? foi pior, né? Com aquelas coisas que já aconteceram nos outros jogos. E depois vem o Belo Clube no sábado, né? E aí vem aquela que a gente já falou, André, esse ser um campeonato traiçoeiro. Você lembra quando o Taubaté perdeu do Batatais? Ele estava ali brigando. Se ganhasse, ele entrava no G4. Ele perdeu, ele abriu a zona de rebaixamento. Aí, entre aspas, bastaram 2 vitórias difíceis, né? Bastaram, vamos dizer. Ganhou 2 jogos e pronto. Já está de novo coladinho ali, um pontinho do G4. Mas não tão distante do primeiro time que abre a zona de rebaixamento. Isso porque cai em 6. Aí é uma dificuldade, né? Isso é uma loucura. Todos os times, o ano passado já foi assim. E esse ano de novo, quer dizer, os times estão no desespero para fugir do rebaixamento e depois, a partir do ano que vem, com 16 clubes na Série A2, caindo 2, você fica com mais tranquilidade. Agora o Taubaté esse ano montou um time para subir. Então a briga é para trabalhar lá em cima, para buscar pontos, para ficar entre os primeiros colocados. Aí quando a gente viu a tábua de classificação, o São Caetano, André, está com uma estrutura extraordinária. O Luiz Carlos Martins está lá há quase 3 anos, é o líder do campeonato. O Água Santa está com muito dinheiro, caiu no ano passado, disputou pela única vez a Série A1, já caiu, está com o Jorginho de técnico, aquele Jorginho chamado Cantíflas, foi da Portuguesa, Palmeiras e tal, está gastando, tem dinheiro. A novidade é o Rio Claro, a surpresa, que também caiu ano passado, não se esperava tanto, está invicto no campeonato. O Bragantino disputa a Série B do Brasileirão, o Guarani subiu para a Série B, então a Portuguesa nem se fala da sua tradição, de tudo mais. Então a gente tem os próximos jogos do Taubaté aí para a gente dar uma olhada. Dá para colocar na tela aqui? Só para a gente ver a dificuldade que vai ser também, né? Tá aí, Carmo. Dia 1º de março, ou seja, amanhã, Barretos e Taubaté. 2 jogos seguidos fora de casa. Exatamente. Depois, lá no dia 12, o Taubaté recebe a União Barbarense. Aí que o Barbarense, André, por mais que queira, não vai escapar do rebaixamento, certo? Então aí é aquele jogo dos 3 pontos de qualquer maneira, né? E depois, no dia 19, vem o Juventus. O Juventus que também tá mal no campeonato. Mas jogando na Rua Javari não é fácil. Volta lá um pouquinho pra gente ainda, por favor. Nesses Página próximos anterior. Jogos aí, nos próximos jogos do Burrão, se puder voltar na primeira. Isso aí. No dia 22, depois recebe o Sertãozinho, Antônio Carmo. Dia 25, Votuporanguense fora de casa. E depois o Guarani. E olha 29. Ali, depois do dia 12 para o dia 19, uma semana. Aí, são 3 dias, 3 dias e 3 dias. Aquela correria, né? Não tem jeito. Depois, em abril, Penapolense. Vai viajar lá longe, pegar Penapolense, que é sempre difícil ser batido lá. E aí o Bragantino no dia 9 de abril. Bragantino, né? Ele tem uma boa possibilidade, André, que ele recebe o Bragantino e o São Caetano em casa, que são 2 times lá de cima. Vai pegar o Rio Claro, que é uma pedreira, quer dizer, Andressa, nas últimas 4 rodadas, o Taubaté pega os 4 primeiros colocados, olha ali para você ver. Ou seja, tem que somar pontos agora, Antônio Carmo, para depois São Caetano e Água Santa. Não ficar apertado, né? Ele vai pegar nas últimas 4 rodadas os que hoje são os 4 primeiros, que pode mudar até chegar lá. Agora, para se classificar, Andressa, eu tive dando uma olhada, o 4º colocado no Campeonato da 2 de 2007 para cá, teve time que já se classificou com 32 pontos e teve ano que foi com 36. Então faz uma média ali, se não fizer 34 pontos, não vai alcançar a 4ª colocação. Tem que trabalhar com esse número aí para chegar em 4º lugar. E aí, pelo menos em 4º lugar, o que já seria um bom negócio. A ideia seria terminar mais acima, né? Então,
para buscar a classificação, não tem outro jeito. Ele sai para 2 jogos fora de casa agora e 2 empates não satisfarão. Não serão bons resultados. Vai ter que buscar, no mínimo, uma vitória e um empate, de preferência 2 vitórias. Né? De preferência 2 vitórias, que fique bem claro, né, Carlos? Vai ser, se ele não ganhar os 2 jogos, Andressa, vai ser ultrapassado. Aqui no nosso Facebook, o Márcio Martins, o Leandro Luiz Soares, o Doni Moreira, o Kleber Amaral e o Jefferson Pontes Monteiro participando do nosso programa. Daqui a pouquinho a gente traz as informações sobre o amistoso das meninas da Águia contra o Corinthians. Até já.